Atenção! Este vídeo terá spoilers de Hora de Aventura, Avatar: A Lenda de Korra, Supernatural e Star Wars. Olá, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, eu vou desenhar um dos casais mais famosos da animação. Diretamente de Hora de Aventura, Marceline e Princesa Jujuba é um dos meus casais favoritos da mídia. Sério, eu amo elas e eu tenho certeza que muitos de vocês amam elas também. Então no vídeo de hoje eu resolvi desenhar as duas para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+. Lembrando a vocês que eu preparei vídeos muito especiais para esse mês de junho e todos eles têm relação com o orgulho LGBT. E no vídeo de hoje eu também vou discutir sobre um fenômeno que acontece na mídia, o chamado queer catching. Então, antes de irmos pro desenho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito. Compartilha esse vídeo com mais pessoas e também não se esqueça de ir me seguir nas minhas outras redes sociais, o link para elas vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, vamos pro desenho. Catching não é um termo muito conhecido, e a tradução literal PTBR dele seria mais ou menos como pegar o queer, sendo queer um termo que se refere à comunidade LGBT. É basicamente quando uma história, um filme ou uma série de televisão confirma que um personagem ou uma relação é LGBT somente no final da série ou até mesmo em entrevistas e materiais lançados após o final da série. Mas então vamos dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Quem assistiu Avatar: A Lenda de Korra provavelmente lembra que a Korra e a Asami ficam juntas no final, entre aspas. Não existe uma confirmação durante a série e a cena final fica implícita. Não tem declaração e nem cena de beijo para indicar que elas realmente são um casal. Elas apenas se abraçam e dão as mãos. Mas depois que a série terminou, foi lançado uma HQ da história onde as duas estão oficialmente namorando, além de confirmações dos produtores sobre o relacionamento. Ou seja, durante o decorrer da série fica tudo implícito e só depois do final é que temos uma confirmação concreta de que as duas realmente eram bissexuais e tinham sentimentos uma pela outra. E o queer catching, ele pode acontecer por diversos motivos. Primeiro, que é mais ou menos o óbvio, o boicote é real. Principalmente entre séries infantis, é muito comum elas serem boicotadas pela audiência e até mesmo pela própria empresa, caso tenham personagens explicitamente LGBTs. Isso aconteceu com o Steven Universe, por exemplo, que já sofreu diversos boicotes da Cartoon que proibia certos temas de serem abordados na série, sem falar de vários episódios que foram proibidos de passar em alguns países. E foi exatamente isso que aconteceu também no caso de A Lenda de Korra. Em 2014, um de seus criadores, Brian Konietzko, fez um post no Tumblr explicando que a intenção inicial era desenvolver um romance explícito entre as duas garotas na série, porém a Nickelodeon barrou esse tipo de conteúdo. Então, muitas vezes, os criadores preferem deixar essa revelação para o final. Assim, a série não corre o risco de ser boicotada ou até mesmo cancelada durante a produção, porque ela já vai ter acabado, né? E também temos o outro motivo para o queer catching acontecer, que é a galera do biscoito, né? Às vezes os produtores querem os aplausos pela representatividade, mas não querem explorar essa representatividade na série. De novo, eles ainda correm o risco de perder a audiência, então eles ficam em uma posição confortável. Eles querem ganhar pontos com a comunidade LGBT, mas não querem correr riscos e ter dor de cabeça com isso. Então eles deixam a confirmação para o final, porque aí não precisam desenvolver esse relacionamento ou personagem
personagem LGBT que eles criaram. Ou seja, o queer catching não é necessariamente negativo. Muitas vezes é uma forma que os criadores encontram de ter representatividade sem ter suas séries canceladas. Porém, ele pode ser feito de má fé e de uma forma extremamente tosca. E é aí que entramos no exemplo de Supernatural. E assim, eu não cheguei a ver as últimas temporadas e não vi os últimos episódios. Eu parei, na 5ª temporada, porque ninguém merece, gente, ninguém merece. Se você assistiu todas as temporadas, parabéns, você é um guerreiro. Mas o meu Twitter foi a loucura quando o episódio 18 da última temporada foi ao ar. Isso porque o personagem do Castiel finalmente se declara para o Dean, confirmando todas as teorias e fanfics de que eles tinham sentimentos um pelo outro. Porém, ele morre, né? Porque o gay tem que morrer no final. Tiveram vários motivos e elementos que deixaram os fãs enfurecidos, e eu acho que esse foi um deles, né? Essa morte trágica do Castiel logo depois dele admitir que gostava do Dean. Além de que foram 15 temporadas. Gente, 15 temporadas de Supernatural, ninguém aguenta isso. Eles tinham tempo de sobra pra desenvolver um romance entre os dois personagens. E Supernatural não é uma série infantil e tem uma classificação indicativa alta, o que facilita a abordagem de temas que são considerados inapropriados, entre aspas, né? Para os conservadores. Sem falar que tem sexo e violência explícita e também mexem com figuras religiosas, então eu não acho que eles se importam de serem cancelados ou considerados inapropriados, né? Porque é tanta coisa que acontece nessa série. Sem falar que se você tá assistindo a temporada 13 de Supernatural, você com certeza é fã irreparável. Não tem nada que a série faça que vai fazer com que você pare de assistir. Sério, gente, Supernatural já atingiu tanto o fundo do poço, de tantas formas diferentes, que um casal LGBT não seria motivo de discórdia no fandom. É tanta coisa ruim que acontece e eles continuam com a audiência, então os riscos deles perderem essa audiência com o Dean e o Castiel sendo um casal não eram altos. Na verdade, muito pelo contrário, os fãs mesmo de Supernatural, aqueles que estão assistindo a 14ª temporada, são os que provavelmente criaram o chip do Castiel com o Dean e estão torcendo para os dois ficarem juntos. Mas essa revelação veio somente no antepenúltimo episódio. Não teve cena de beijo e o Castiel teve um final trágico. Com isso, eu consigo perceber a intenção dos produtores. Eu acho que Supernatural se encaixa naquele perfil de queer catching biscoiteiro que eu falei. Eu não acho que eles estavam planejando esse final, não acho que eles tenham criado o Dean e o Castiel para serem um casal, acho que foi puro fanservice. O casal era um dos mais shippados e adorados da série. Acho que eles surfaram nessa onda, ficavam jogando pistas, fazendo um agrado aqui e ali, e acharam que faria super sucesso essa confirmação no final. E assim, fanservice nem sempre é ruim. Muitas vezes ele é visto de forma positiva. Por exemplo, no caso da Marceline e da Princesa Jujuba, que eu vou falar mais sobre daqui a pouquinho, eu acredito que elas também não foram criadas para serem um casal no final, mas o desenvolvimento das personagens fez com que o chip surgisse e ganhasse força no fandom. E isso deve ter feito os produtores verem ali uma oportunidade de romance. Mas esse tipo de fanservice pode ser um tiro no pé, porque se for mal utilizado e pouco desenvolvido, fica muito tosco. E no caso de Supernatural, eles não se importaram com uma representatividade de qualidade. Eles só queriam os biscoitos, e é por isso que deu errado, porque ficou muito evidente e foi ridículo. Outros dois exemplos desse queer catching negativo vêm diretamente do maravilhoso mundo de Disney, vulgo a empresa que mais faz a comunidade LGBT de trouxa. O primeiro aconteceu em 2014 no live action de A Bela e a Fera. Para ser mais exata, antes do live action ser lançado, a Disney ela resolveu fazer uma anunciação de que o filme teria a primeira cena abertamente LGBT da empresa. E assim, foi um estardalhaço, não só por parte do público, mas a própria Disney tratou essa declaração como algo grandioso.
Enfim, o que aconteceu foi que tudo ajudou só a aumentar as expectativas. E, gente, aumentar as expectativas do público é perigosíssimo. Ainda mais quando o personagem LGBT em questão acabou sendo o LeFou. Ver que o primeiro personagem abertamente LGBT da Disney é um homem que se enquadra perfeitamente no estereótipo gay afeminado que serve de alívio cômico e assume um papel de antagonismo, sendo que ele é tipo o braço direito do vilão Gaston, foi assim... muito bom. Parabéns, 2 estrelas. O segundo queer catching aconteceu em uma das maiores franquias da história. Quem lembra da notícia de que teria um beijo LGBT em Star Wars: O Último Jedi? E assim, até que teve, mas... quando a Disney lançou essa notícia de que teria um beijo LGBT em Star Wars, os fãs imediatamente pensaram no Poe e no Finn. Já fazia um tempo que se especulavam que esses 2 personagens tinham algum lance ali, alguma coisa mais romântica, mais quente, uma tensão sexual, talvez. E os próprios atores dos respectivos personagens já falaram em várias entrevistas que eles atuavam como se essa tensão romântica realmente existisse, o que aumentava ainda mais as esperanças e expectativas dos fãs de que um romance seria desenvolvido aí. Então já tinham essas fortes especulações e a notícia de que teria um beijo gay foi quase que uma confirmação final de que Poe e Finn seriam um casal real oficial. Mas O Último Jedi saiu e a Disney fez questão de dar um interesse amoroso heterossexual para o Poe e um para o Finn, enquanto aquele beijo gay aconteceu entre 2 figurantes que nem nome tinham, numa cena tão rápida e tão cheia de gente que nem dá pra perceber direito que tem 2 mulheres se beijando. Isso é que eu chamo de anticlímax, né, Disney? Poxa, vocês escolheram o fanservice errado. Esses últimos 2 queer catchings aconteceram de forma inversa. A empresa avisou sobre os personagens LGBTs antes do lançamento dos filmes, mas o empenho da Disney de fazer parecer que essas representatividades fossem significativas para no final elas se mostrarem bastante insignificantes e até mesmo negativa no caso do LeFou, deixa a situação muito assim azeda. Outro queer catching que falam muito é o Dumbledore de Harry Potter, onde a J.K. Rowling afirmou que ele era gay em uma entrevista no lançamento do último livro, mas ela decidiu não explorar esse fato nem nos livros e nem nos filmes, porque, né? Quem liga? Quem se importa com representatividade se eu posso virar notícia? Mas eu pretendo falar desse caso em específico no meu próximo vídeo, que vai ser só sobre o Dumbledore. Esse termo queer catching, ele é mais utilizado na gringa. Eu vejo ele aparecendo mais em vídeos do YouTube ou fóruns de discussões em inglês. E as pessoas normalmente não recebem uma situação de queer catching muito bem. É lógico que existem os exemplos positivos, mas na maioria das vezes o queer catching ele é visto como uma falsa representatividade. Isso por causa da prática de falar sobre personagens LGBTs por fora da série, ou seja, entrevistas, comunicados nas redes sociais, sendo que quando se trata do material oficial não tem muitas informações ou até mesmo nenhuma informação sobre isso, e muitas vezes quando tem é de uma forma pejorativa, que reforça estereótipos ou personagens que não possuem histórias ou finais felizes. Mas então, eu falei e falei aqui. E o que isso tem a ver com a Marceline e a Princesa Jujuba? Bem, acontece que elas também são um caso de queer catching. No início de Hora de Aventura, a relação da Marceline e Jujuba não era muito boa. Elas demonstravam uma antipatia uma com a outra, não se davam muito bem e com o tempo a gente é levado a entender que elas tiveram um passado juntas. Talvez uma amizade que terminou de uma forma ruim, enfim, a gente entende que aconteceu algum desentendimento e elas brigaram. Essas dicas sobre a relação passada delas vão aparecendo ao longo da série e
Alguns fãs, então, começam a teorizar um possível relacionamento amoroso. Com o passar da história, elas aprendem a deixar as diferenças de lado e retomam uma amizade. Para quem shippava ou já tinha algum contato com a comunidade LGBT, já estava claro que as duas tinham um lance mais romântico e que elas eram ex-namoradas. Mas a gente precisa entender que a sociedade ainda é muito heteronormativa e o grande público não pega coisas que não sejam explícitas. Por isso que só depois da cena de beijo das duas no último episódio é que ficou confirmado de uma vez por todas que elas eram um casal LGBT. A maior responsável por construir a relação das duas foi Rebecca Sugar, criadora da série Steven Universe, que trabalhou como artista de storyboard em Hora de Aventura. Segundo Rebecca, o relacionamento das duas personagens não estava na premissa inicial da série. Ele foi se desenvolvendo com o tempo. E eu acho que a participação de Rebecca foi essencial para fazer com que a história da Marceline e Jujuba fosse consistente e positiva. O relacionamento das duas se desenvolve de forma orgânica, apesar de não ser explicitado que é um relacionamento romântico, sendo que as duas se referem como melhores amigas durante o show. Mas você consegue perceber a intenção dos produtores. Hora de Aventura teve que esconder o relacionamento por causa do boicote. Então, deixar a confirmação para o final da série, com a cena de beijo, foi uma jogada estratégica. E eu tô frisando muito o ser explícito aqui. E aí você pode estar pensando, mas nem tudo precisa ser explícito. E sim, nem tudo precisa ser explícito. Mas quando se trata de representatividade LGBT, é importante que seja. Não no sentido de ter cena de beijo, mas no sentido de ser vociferado algo. Seja o personagem falando sobre a própria sexualidade, ou a identidade de gênero, ou o uso de palavras namorado/namorada abertamente. Enfim, é importante que as letras sejam ditas de alguma forma. E o beijo da Marceline e da Jujuba fechou a série com chave de ouro. Sério, eu amei essa cena e ela foi muito bem recebida pelo público. E depois do final de Hora de Aventura, ainda aconteceu um spin-off especial chamado Hora de Aventura Distant Land, que teve um episódio focado na Marceline e na Jujuba, que está disponível no HBO Max. O episódio mostra as duas sendo namoradas. Ai, é tão bonitinho, eu amo as duas juntas. O desenho ficou assim, eu gostei muito dele, eu achei ele muito bonito, eu adoro as duas juntas, eu amo desenhar elas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desenho, se vocês gostaram dele. Não se esqueçam que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais também. Então vai lá deixar seu like, deixar seu comentário. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima!